Em relação ao professor, nessa figura tão importante, né? Eles vão trazer a denominação do professor de classe, né? Como é isso? O professor, ele acompanha a mesma classe do primeiro até o 8º ano. Então, ele vai ministrando ali as matérias tradicionais, né? Para as quais não há uma formação específica, né? Muitas vezes ele ensina também disciplinas com as quais sente uma afinidade especial, trabalhos manuais, educação física e etc. Então, pelo fato dele acompanhar a turma durante esses 8 anos, né, ele tem um profundo conhecimento da sua turma. Então, ele pode ajudar mais, né, esse aluno, ele conhece mais a personalidade dele. Então, a importância desse acompanhamento, desse mesmo professor, que não seria um professor especialista nas áreas, mas como se fosse um pedagogo mesmo que vai ali permear todas as disciplinas, né? Então ele estabelece, né, nesse convívio diário, ele estabelece um relacionamento íntimo, né, com esta classe. Ele acompanha o desenvolvimento de cada um de seus alunos, né? Ministrando muitas matérias, o professor pode atingir os alunos a partir de vários ângulos, descobrindo seus dons e também suas fraquezas e qualidades. Então, quais são as qualidades do professor Waldorf, né, que eles consideram? Primeiro, um conhecimento profundo do ser humano. Segundo, o amor como base do comportamento social. E terceiro, qualidades artísticas, né? Como já foi dito, o professor ele precisa ser um artista, né? E de onde ele vai tirar essa fonte de inspiração, né? Conforme a pedagogia Waldorf, é de dentro de si mesmo. E aí vai haver essa criatividade pedagógica. A meta do seu trabalho é integrar o ser humano na vida social corretamente. E como é a avaliação e o currículo nas escolas Waldorf, né? Não há, né, essa avaliação como a gente costuma vivenciar nas escolas, né, tradicionais, né? As escolas Waldorf, elas não se baseiam em provas, testes, sabatinas e exames, em que a matéria já seja preparada de forma a servir facilmente para fins estatísticos, né? Eles julgam todos os fatores que permitem avaliar a personalidade do aluno, né? Então, como é que eles avaliam, então? Se baseiam nos trabalhos escritos, na aplicação, na forma, na fantasia, na riqueza de pensamentos, a estrutura lógica, o estímulo, a ortografia e, além disso, obviamente, os conhecimentos reais. Tal avaliação não se fará por meio de números, né? Não é uma avaliação quantitativa, mas uma avaliação que usa critérios qualitativos, né? E aí nós temos também a questão que eles evitam, né, a repetência, né? Porque a criança ela tem que estar de acordo com o nível da sua idade, né? A série ao nível da sua idade, né? Só mesmo em casos que não é possível, onde já se foi avaliado por diferentes âmbitos, né? Em diálogo com a família, com professores, que vai se analisar esse caso da repetência ou não da criança, mas evita-se ao máximo que a criança repita, porque muitas vezes ele não está preparado ali naquele momento, mas depois ele acaba acompanhando, né? Ele não está preparado para absorver aqueles conteúdos, mas logo à frente ele desenvolve-se, né? Outra característica da pedagogia Waldorf é o ensino em épocas. E o que isso significa? As disciplinas, elas são ensinadas por épocas, né? Então, ao invés de se ter uma determinada matéria distribuída pelo ano letivo, é selecionada de forma concentrada durante uma época, né? Por exemplo, 2 horas por dia, de preferência as duas primeiras são dedicadas durante algumas semanas a essa matéria, né, que foi escolhida. E aí o resto das aulas é constituído de matérias como matérias artísticas, né? Matérias artísticas, artesanais, educação física, música, línguas estrangeiras e etc, né? E aí também na pedagogia Waldorf, né, eles não utilizam livros, né, e aí o que acontece é que os alunos eles vão registrando, né, os conteúdos, os conhecimentos em cadernos, né, cadernos de épocas, né. Então os alunos eles redigem esses cadernos.
conforme cada matéria. E aí, em relação ao currículo, nós temos que a pedagogia Waldorf, ela reconhece, né, todas as disciplinas que compõem, que são obrigatórias da legislação brasileira, né, da legislação básica, né? Ele procura seguir esse currículo básico, porém, ele não se mantém apenas a essas matérias básicas, ela de certa forma é ampliada, né, de acordo com objetivos educacionais, né, de que é desenvolver o ser humano de forma holística, né, e também essa preocupação que não há essa preocupação de profissionalização, né, evita-se ao máximo. Eles querem que o ensino seja de forma mais ampliada possível. Então, nós temos aqui algumas disciplinas, por exemplo, linguagem, a linguagem fala, escrita e leitura, história, geografia, as línguas estrangeiras, matemática e geometria, as matérias científicas, né, as ciências, as artes, o trabalho artesanal e profissionalizante, as atividades corporais, a jardinagem, desenho de formas, ensino de religião, festas, apresentações e excursões. Então, a gente percebe que é uma cultura de disciplinas que se voltam para o desenvolvimento holístico do ser humano mesmo, como um todo, né? Uma vez que ele reconhece essas várias esferas, né? A física, a emocional e a espiritual também do ser humano. Então, são essas, né, as ideias, principais ideias que eu trouxe aqui para a gente pensar sobre a educação trazida pela pedagogia Waldorf. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e também se inscreva para que você possa acompanhar mais conteúdos como este. Vai lá e confere os vídeos anteriores da nossa série Grandes Pensadores, para que a gente possa refletir sobre uma nova educação, refletindo em nossas práticas, nossas ações, para que haja uma transformação da educação.